A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o homem, ele foi e ele é levado a acreditar que há vários caminhos. E da onde que sai isso? Da onde que vem isso? Tudo isso vem da atuação do pecado em nós. Porque a atuação do pecado em nós, ela deturpa a verdade. E ela enche de malícia aquilo que era para se manter puro, sem qualquer tipo de alteração. E aquilo que era para ser puro, para ser mantido puro, sem alteração, agora ele está cheio de malícia. E essa malícia que toma o coração do homem, empurra ele para as inclinações do coração dele. Ouça isso com muita atenção. Nós vemos isso muito claramente em quem? No apóstolo Paulo. Ele vivia a seita do fariseísmo e seguia cegamente numa religião que acreditava de si, de que eles é que faziam aquilo que de fato era verdadeiro e eles empunhavam isso sobre as pessoas e que aqueles que não seguiam o que eles seguiam, eles não só não poderiam fazer parte de quem eles eram, mas que eles maquinavam matar. Ouça isso com muita atenção. Então, irmãos, o Senhor, ele usa de situações e situações para sempre levar o homem a ser desperto, a passar a enxergar ao seu entendimento, se abrir para ele ver o verdadeiro caminho. E foi exatamente o que o Senhor fez também com o apóstolo Paulo. Lá em Atos 9, o apóstolo Paulo, ele estava ali, né, seguindo o caminho, o seu caminho, do qual ele achava que era verdade, do qual ele acreditava estar fazendo certo. Então, ele precisava de uma autorização para ir até a cidade de Damasco para prender e assim posteriormente mandar matar aqueles que falavam que eram discípulos de Jesus que estavam em Damasco. E para isso ele precisava de uma autorização. Então ele vai para Damasco. Mas no caminho de Damasco, o Senhor, o próprio Senhor Jesus, se revela para Paulo. E ali, irmãos, este caminho, que era o caminho totalmente tortuoso de Paulo, que Paulo vivia, passou a ser um caminho de revelação. Foi onde o Senhor usou para o colocar no verdadeiro caminho e no verdadeiro propósito do qual o Senhor tinha sobre a vida de Paulo. E no caminho de Damasco, o Senhor assim se revela para Paulo. E Paulo, depois, quando cai por terra, ele perde, né, assim, a sua visão natural. E no versículo 5, em específico, irmãos, em uma das versões traduzidas do hebraico, diz exatamente assim, quando ele pergunta para o Senhor quem era, e aí o Senhor responde, eu sou Jesus, aquele que você persegue. E aí nessa tradução, nessa versão traduzida do hebraico, o Senhor fala assim para ele, é difícil para você lutar contra o destino. Então aqui, irmãos, este versículo, pontualmente falando dele, mostra de que não existe vários caminhos, não existe várias possibilidades. E de que é o homem que escolhe aquilo que ele vive, aquilo que ele quer de si e para si. Porque todos os caminhos que o homem trilha de si e para si os levam à ruína. Vai levando o homem cada vez para um abismo mais profundo, porque ele está seguindo as inclinações do seu coração. E Paulo, dali, o Senhor o orienta a entrar em Damasco e ficar ali. E ali vai Ananias até Paulo. E impondo as mãos sobre Paulo, Paulo volta a enxergar. E quando Paulo volta a enxergar, não é só a vista natural, mas ali o entendimento de Paulo é descoberto também. Ele sai daquele engano, daquela mentira de que o caminho que ele vivia, de que aquilo que ele acreditava fazer era o certo.
aquilo cai por terra. E ele, de fato, passa a ver não só o verdadeiro caminho, mas o verdadeiro entendimento sobre o caminho. E ali, depois que volta a vistas de Paulo, ele é não só batizado, mas Paulo ele é cheio do Espírito Santo. E dali ele passa a ficar com os discípulos de Jesus que estavam em Damasco. E a palavra do Senhor descreve que já logo em seguida Paulo começa a ministrar nas sinagogas e passa assim a ministrar, a professar de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E disso, irmãos, os fariseus, aqueles que o Paulo estava do lado, seguia e fazia, né, segundo as direções deles, segundo o caminho deles, eles passam a ver que aquele que estava até então do lado deles, fazia o que eles faziam, não só perseguia, mas mandava matar aqueles que se diziam discípulos de Jesus, agora estava fazendo o que eles faziam, agora estava professando o que eles professavam. E aí o que eles começam a maquinar entre si? Vamos matar Paulo. Porque é exatamente o que as seitas, o que a religiosidade faz. Quando você não compactua com eles, quando você não faz o que eles querem e para eles, e segue assim aquilo que eles impõem, você não serve mais para eles. E mais, eles mandam te matar. Se não de forma literal, eles mandam matar aquilo que está em você, aquilo que é seu, aquilo que foi colocado e estabelecido em você. É isso que eles fazem, é isso que eles fazem. Então, irmãos, não existe vários caminhos, não existe vários caminhos. Mas ainda que você esteja em caminhos tortuosos, ainda que você esteja vivendo os seus próprios caminhos, das inclinações do seu coração, o Senhor, Ele sempre usa, não só os seus, mas usa o próprio caminho tortuoso para fazer você despertar, para te levar à verdadeira revelação do verdadeiro caminho. E se você é dessas pessoas que ainda está no caminho tortuoso, que está vivendo as inclinações do seu coração, hoje o Senhor está falando com você do verdadeiro caminho, para que você desperte e para que você passe a entrar no verdadeiro propósito do qual você não só foi criado, mas do qual você foi dado para viver. E o caminho, irmãos, o propósito que o Senhor estabeleceu em nós é para nós vivermos, mas também para nós manifestarmos para a honra e glória do nome dele. Porque nós não sabemos, irmãos, o que é bom para nós, o que nós queremos, mas o Senhor sabe. E não é algo que ele impõe sobre nós, mas por ser aquilo que é o verdadeiro, aquilo que é a verdade, aquilo que é puro, ele simplesmente passa a fluir de nós de forma natural e de forma espontânea. Aleluia. Que você entenda, que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando. O apóstolo Paulo, ele vivendo seu ministério apostólico, ele fazia aquilo tão natural, tão pontual, porque este era o propósito que o Senhor tinha sobre a vida dele. E quando nós vivemos o propósito, quando nós estamos no verdadeiro caminho, é assim conosco, irmãos. Nós simplesmente fluímos. Não é por força, não é por violência, sem qualquer malícia, irmãos. É puro, porque é o verdadeiro. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.